Olá pessoal, eu sou o Jonathan Guiar e vocês estão no canal Poeta J. Hoje eu vou entrevistar uma professora incrível, fantástica, Cristiane Madaneno. Nós vamos conversar sobre literatura, educação, escola, formação de professores e por aí vai. Aguardo vocês. Roda a vinheta. Isso mesmo, Cristiane Madanelo? É, Madanelo, um nomezinho difícil que as pessoas têm dificuldade para escrever, né? Era Magdanelo. Aí quando meu avô veio para o Brasil, aportuguesaram, ainda botaram um acento que eu tenho que ficar pedindo desculpa que ele tá fora da regra ortográfica. Muita criatividade, né, Cristiane? Não é? Como propiciar na escola o prazer pela leitura, principalmente a leitura de textos densos, autores consagrados, que são necessários na formação do leitor, mas ao mesmo tempo como se envolver com essa literatura? Eu acho que para começar, o professor tem que ser um consumidor de cultura, né? Então, assim, a gente consumir não só os textos literários, sejam eles contemporâneos, clássicos, mas a gente conhecer um pouco mais a fundo os aspectos culturais que estão envolvidos na formação de um artista, né? Então, muitos dos escritores, até dos clássicos, eles eram pessoas muito ligadas à área de arte, jornalismo, etc. Então, para a gente ter uma formação, né, mais abrangente, e isso é fundamental para o professor, a gente precisa consumir, né, teatro, cinema, literatura. Então, o professor leitor, ele já tem um passo adiante para poder, né, se apropriar desse texto literário e tentar fazer coisas para além da mera depreensão do que está escrito lá, de, sei lá, aquelas perguntas, quantas pessoas estavam no enterro do Brás Cubas ou coisas desse tipo. Mas, professora Cristiane, pensando no estudante do ensino médio, que tenta vestibular, o Enem, e tem que se aproximar dessa literatura, como José de Alencar, e aí, o que fazer para ler esses textos densos, esse estudante gostar de ler? Eu acho que a gente primeiro tem que situar um pouco, né? É como você fazer quase uma viagem no tempo, né? Como é que você vai ler um texto de um Machado de Assis sem efetivamente conhecer um pouco do contexto em que o Machado de Assis estava inserido, né? Quando ele fala, por exemplo, das ruas do Rio de Janeiro, quem está no Rio de Janeiro tem essa oportunidade de ver os cenários que são descritos pelo próprio José de Alencar, que você citou, Machado de Assis, escritores lá do século XIX, né? A gente está no século XXI, e que estão falando de coisas tão próximas da gente, né? Estão falando de coisas tão cotidianas, coisas tão legais. Então, assim, os estudantes conhecerem um pouco desse universo facilita um bocado a vida para a gente poder fazer com que ele curta, né? Que ele goste, que ele conheça um pouco melhor. Cristiane, esse professor, né? Aquele que quer ser professor de literatura, dá para ensinar literatura? De fato, essa é uma questão. Tem um livro do professor João Rufino, que foi até meu professor lá na UFRJ, que já não está mais, referência. Já não está mais entre nós. Ele tem um livro que é Quem ama literatura não ensina literatura, né? Na verdade, a gente não ensina literatura, né? A gente ensina paixão. A gente, então, ensina o outro a ter prazer com o nosso prazer, né? Porque quem ensina literatura, né, de alguma maneira tá fazendo com que o outro tenha contato com a arte. No ensino médio, a gente pode muito fazer com que os estudantes possam ler deitados, ler em outro lugar, não precisa ficar sentado analisando, né, aquilo que você efetivamente está conhecendo como estilo literário. Você vai mergulhar naquilo de uma maneira diferente, né? Vai ver que aquela pessoa que está escrevendo também era uma pessoa, que tinha um contexto de vida e às vezes algumas coisas da sua biografia, né, de alguma forma está presente na sua obra, quer dizer, escritores como Lima Barreto. Existe alguma biografia que marcou a sua trajetória como professora? Você está falando de texto literário? Isso. Olha, eu gosto, meu escritor predileto, vamos dizer assim, é o Machado. É o Machado? Porque eu sou mais da narrativa do que da poesia. Se fosse um poeta, eu escolheria o Drummond, mas em narrativa é o Machado. E assim, se a gente pensar, o Machado tinha tudo para dar errado. Por quê? Né? Por quê? Ó, ele era filho de família pobre, que foi adotado por uma família. Não, aquela forma de adotar de antigamente, né? Fica aqui, eu vou te ajudando, e o menino da casa.
e que teve oportunidade. Ele era epilético, ele era gago, ele era negro. E ele se tornou o escritor, né, que ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, sendo o seu patrono. Ele tinha tudo, se você pensar, né, naquelas coisas que as pessoas dizem, não, vai dar tudo errado. E com ele, apesar de ter todo um processo de efeito, né, de a pessoa também correr atrás de fazer a sua vida, né, de superação e etc., ele se tornou um escritor super conhecido e que tem uns textos que muitas vezes as pessoas começam a conhecer pelo caminho errado. Então, Machado é o cara que pode inspirar muitas vidas. Depende de como você vai chegar nele. Então, acho que isso às vezes é uma questão, né? É quando você começa a tentar ler Machado de Assis por um romance mais complexo, às vezes dá medo, né? Então ele tem uns contos pra gente ir se ambientando e conhecendo. Há uma prática, uma metodologia específica dentro da sala de aula de introduzir esses autores ou não? Olha, eu acho que para começar, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tirar esse halo. Aí, ó, primeira dica da professora Cristiane. Então, é tirar um pouco essa ideia de que o cara é muito magnânimo, sabe? Ele é gente. Vai escrever dos problemas da gente, vai viver problemas que nem a gente, e a partir disso a gente... Ele é gente como a gente. Isso, aí você vê que você e o seu problema, de repente vai aparecer ele configurado na construção literária de um escritor super famoso, super conhecido. Os professores têm que ajustar as suas aulas em função dos alunos. Este ano a gente viveu uma situação dessas. A primeira leitura obrigatória do primeiro exame de qualificação da UERJ era um livro desse tamanho, de microcontos, de textos contemporâneos, da Marina Colaçante, que se chamava A Hora de Alimentar Serpentes. E os meninos começaram, né, na ansiedade, já lendo, né, os livros, sem entender muita coisa do como é que aquilo estava funcionando. E a partir disso, eles começaram a ficar em pânico, porque tem umas histórias, assim, muito diferentes. Uma das histórias que mais eles ficaram inquietados era uma história de um cara que dormiu e quando ele acordou, ele descobriu que o rosto dele estava grudado no travesseiro, na fronha do travesseiro. Ele chegou para ver no espelho e ele estava sem rosto. E aí eles falaram assim, professora, essa mulher, olha, bebeu alguma coisa, só pode ter fumado, não estou entendendo nada. A gente tentou montar alguma coisa ajustada para essa necessidade deles. O que vocês criaram, Cristiane? Só loucura. Eu quero saber, conta para todos aí nesse canal. Vou contar. A gente queria que eles tivessem essa experiência, né, para eles viverem isso. O que era você ter uma experiência de realismo fantástico? E o que é o realismo fantástico? Você constrói numa situação de naturalidade, alguma coisa completamente fora do real. Então, por exemplo, uma pessoa dormir e acordar no dia seguinte sem rosto, porque o seu rosto ficou colado, né, na fronha, é um negócio doido. E o cara, a partir dessa percepção de que ele estava sem rosto, ele não chamou a polícia, ele não foi para o hospital, ele falou, tá, tô sem rosto, e agora, o que eu vou fazer? E esse era o jogo que a Marina Colaçante estava propondo. Para eles entenderem como é que você entra nisso, nós ficamos pensando assim, que espaço da escola, às vezes não precisa de coisas especiais, não. A gente pensou no que a gente tinha. Porque o professor pensa que precisa de comprar algum monte de coisa. O alienígena tem que brotar na sala de aula. Não precisa não. Às vezes é coisa simples, mas ó, criatividade, você conhecer o literário, né? Não ter medo dele. A gente falou assim, que lugar inusitado dentro da escola a gente podia transformar numa sala de aula para eles poderem ter essa experiência do estranhamento dentro da naturalidade. Banheiro. Vocês foram para o banheiro da escola? Nós reproduzimos uma sala de aula dentro do banheiro. Como foi isso? Então, não dava para botar todo mundo junto dentro do banheiro, né? A gente teve que fazer em 2 grupos, e aí eles não sabiam que eles estavam indo para o banheiro, eles foram todos vendados, e nós fizemos o percurso dentro da escola para dentro do banheiro e reproduzimos uma sala de aula dentro do banheiro. Os azulejos do fundo viraram um quadro, onde eu escrevi um microconto, tinha as cadeiras, eles tinham que levar material, foram conduzidos, graças a Deus eu tenho os licenciandos que ajudaram nesse processo, porque eu sozinha não ia dar conta, né? Levamos os meninos, eles sentaram nas cadeiras de sala de aula, e eu dei aula dentro do banheiro. Claro, quando eles tiraram as vendas, eles ficaram assim, que lugar é esse? O que está acontecendo? Né? Mas eu também não dei menor atenção para eles e a gente continuou fazendo a aula, que era isso. Depois nós levamos eles para salas e perguntando para eles assim, o que foi essa experiência? Pô, estranho, né? Mas atrapalhou a aula? Não. Então é isso. Isso é o realismo fantástico. A partir dessa experiência,
vivida dentro do espaço da escola, eles entenderam um conceito extremamente importante para dentro da leitura desse livro, da leitura obrigatória proposta pela UERJ, por exemplo. Quanta criatividade, professora Cristiane. Pois é, eu nem bebi nada. Gente, muita criatividade. Muita criatividade. O quanto que nós, como professores, conseguimos fazer coisas incríveis com poucos materiais. Com banheiro. Olha aí, professores. Olha o que vai ter de professor nesse canal. Dando aula no banheiro? Ai, dando aula no banheiro. Pelo amor de Deus. Mas assim, professora, nosso bate-papo está chegando ao fim. Olha, um bate-papo foi maravilhoso, falando sobre literatura e o acesso à literatura para todos. Sobretudo pensando nesse realismo, né? Que bacana. E qual é a sua mensagem que você queria deixar para os meus seguidores aqui do meu canal? Então, se vocês forem professores, conheçam literatura. Se vocês forem bibliotecários, fomentem o espaço agradável para construir literatura. Se vocês forem curiosos, conheçam literatura. Se vocês forem estudantes, leiam literatura. Se você não tiver afim, também não lê literatura, mas de alguma maneira a gente acessar a cultura já é um ótimo caminho para a gente fazer uma sociedade diferente, com mais arte, com mais emoção. A gente não tem que ter medo de emoção, não. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção, que é sempre muito mais legal. Porque essa nossa entrevista aqui foi com muita emoção. Com muita emoção. Muito obrigado. Madalelo. Madanelo. Isso. Cristiane Madaleno. Nelo. Cristiane Madanelo. Isso. Madanelo. Madanelo. Isso. Madanelo. Isso. Madanelo. Isso. Madanelo. Isso. Madanelo. O Madanelo. Madanelo. Isso. A minha convidada de hoje é Cristiane Madanelo. Ficou muito bom. É assim mesmo? Isso aí. Madanelo? Isso. Por que Madanelo? Ah, porque era Magdanelo e foi aportuguesado para Madanelo quando meu avô veio para o Brasil. Que bacana! Ou não, né? Sei lá. Muitas histórias, né, Cristiane? Boa. Vai. Minha convidada de hoje é Cristiane Madanelo. Isso mesmo, Cristiane Madanelo? É, Madanelo. Um nomezinho difícil que as pessoas têm dificuldade para escrever, né?